Vamos, dando continuidade ao nosso estudo do Shulchan Aruch, Leis de Tzitzit. Próxima semana, na segunda-feira, a gente vai abordar a questão do mês de Av, né? Chodesh Av, que Rosh Chodesh Av vai ser na quarta-feira, né? Então, a gente vai abordar quais são os costumes para o Chodesh de Av e da semana que cai Tisha B'Av, né? A gente vai abordar isso, se Deus quiser, a partir da próxima semana. Bom, a gente chegou no Siman Yud do Shulchan Aruch e seguimos com a lei de Tzitzit, só que aqui a gente vai falar sobre as pontas, né? O tema hoje é de ponta. E começa, vamos ver, vou na ordem que aparece aqui na minha tela, vou começar com Anselmo, vai ser Anselmo Menach Leandro. Então, Anselmo, pode ler aí? Posso. Talit Shein lá de DZ4, ok? DZ Arba. Arba, 4. Talit Shein lá, Arba Kenafot Peturá. Ok. Um talit que não tenha 4 pontas, ela está isenta de tzitzit, né? Consegue. Yesh lá yoter me Arba Hayevet. Se ela tem mais de 4, ela está obrigada, né? Beose lá Arba Tzitziot be Arba Kenafot Hameruchat Zó. Mizo yoter. Ok. Então, vai se fazer, olha, se ela tem um talit que não tenha 4 pontos, ele está liberado de tzitzit, ele não tem que colocar tzitzit nele. Se ele tem... interessante, ele escreveu aqui, Yesh la yoter mi'arba chayevet, né? Se tem mais de 4, está obrigado. E o que tem 4? Ele já tratou no começo. Né? Então, não cabe aqui a pergunta de dizer, peraí, foi um erro tem gente que gosta, né, de buscar erros no Shulchan Aruch, né? Foi erro, Taúd sofreu, né? Erro dos escribas, da impressão ou da compilação, né? Mas nessa frase mesmo está certo, né? Porque ele fala que o talit que não tem 4 pontos não está obrigado. O que tem mais de 4 está implícito que com 4 pontos é obrigado. Ou seja... Na própria frase, né? Tá, beleza, mas só que no hebraico, claro que a gente entende isso implícito. Uhum. Tá implícito. Um talit que não tem 4 está livre, então já subentende isso, que tem 4 está obrigatório. Obrigado. Mas qualquer coisa deveriam ser explícitas. Sim. Não subentendidas. Né? Né? Senão vai acontecer como um rapaz que escreveu no Facebook, que outra vez citando o Ramba, Leandro, um rapaz que no Facebook escreveu de que botou um texto aí, uma coisa sobre tolerância religiosa com os cultos afros, né? E escreveu que Rambam teria dito de que Rambam nos ensina que devemos respeitar todas as manifestações religiosas porque todas elas se reportam a Deus. E eu escrevi, mas onde foi que Rambam disse isso? Rambam nunca disse isso. E no interior você usaria a interjeição na onde? Na onde, porque ele simplesmente destruiu toda a obra de Rambam, que o seu objetivo de vida foi ensinar que Deus é um, né? E que toda a compreensão contrária a isso, ou contrária ao que o judaísmo ensina, seria forma de idolatria. E ele disse, não, isso se entende nas entrelinhas. Eu disse, nas entrelinhas que você escreveu. Né?
Porque não é, nós diremos não, que eu nunca disse isso. Né? Então, para que não tenha coisas subentendidas, né? Que eu não entendo outra coisa, a pessoa poderia dizer, não, mas aí tem que colocar explícito. Só que aí já vem explícito, já desde o começo dessas leis de tzitzit, ok? יש לה יותר מארבע חייבת, né? Lembrando que está no feminino porque talit é uma palavra feminina, embora que a gente no português chame o talit, mas ela seria a talit. Se ela tem mais de 4, também está obrigada, ou seja, aí poderia ser que se colocasse aí יש לה יותר מארבע גם חייבת, né? Poderia-se dizer que poderia-se adicionar aí umas 2 letras, né? Gam Hayevet, ela também está obrigada. E como é que se faz, no caso de que ela tenha mais de 4 pontas, né? Ou seja, Arba Tzitziot, né? Porque esse é o objetivo dessa mitzvah, dessa halakha aqui, né? Porque que são 4 pontas a gente já sabe, mas ele quer trabalhar aqui as condições das pontas. Se tem mais pontas, se tem menos pontas, se tem uma ponta arredondada, se tem uma ponta que era uma ponta e se cortou, né? E virou em 2. Então esse é o que quer tratar aqui esse siman. Então bem, eu sei lá arba tzitziot, vai fazer para esse talit 4 tzitziot, bem arba kanfot, ou seja, em 4 pontas, ou seja, ela tem 5, tem 6, tem 8, tem 10 pontas, né? Mas só vai usar em 4 pontas. Ok? Em quais pontas se vai usar? Porque se ela tem 6 pontas, então eu vou usar nas 4 de frente e deixar as 2 de trás, sem tzitzit, né? Então, qual é a orientação? Que se usa, que vai colocar o tzitzit nas 4 pontas amerohakot, as que estão mais longe umas da outra. Ok? De forma que os tzitzit estejam quanto mais dispersos sobre a tela, melhor. Ok? Não tem um comentário assim, vamos ver. Vamos Mishnah Berurah. She'en la, né? Que ela não tenha 4, bem betalita asiato, bem shechatach achach kakanaf echad ve'aso agon. Ou seja, se você não importa, você tem um talit que ele tinha 4 pontas, né? E uma das pontas se cortou, rasgou o talit, a ponta do talit se rasgou e ficou redondo, né? Então ele já não coloca mais tzitzit, porque ele perdeu a sua ponta. Okay? Então na Mishnah Berurah a gente já entende aqui, coisa que não foi ainda falado no Shulchan Aruch, mas vai se tocar no assunto, de que para ser ponta não pode ser redonda, né? Ou seja, pontas arredondadas não servem para tzitzit. Então, a gente vai entender o quão arredondado se refere, né? E essa metodologia que muita gente faz, principalmente aqui em Israel, de ter um terno, por exemplo, né? E o terno tem 4 pontas, tem 6 pontas, né? Um terno que ele tem cavado nas laterais, né? Então forma 6 pontas. E o que é que o pessoal faz? Pega a ponta do terno, dobra, né? E costura ali. Pergunta se isso invalida a pontualidade, né? A ponta do tzitzit, do talit para receber tzitzit ou não, né? Mas o que invalida nesse caso? O dobrar ou o fato de ser o terno? Essa parte eu não entendi. Porque falou que não é arredondado, não pode ser arredondado. Não pode ser arredondado. Se você pega um terno e você realmente dobra e faz um arredondado de verdade, né? Não só a pontinha, o pessoal aqui faz uma pontinha de uma agudada, de um dedo, assim, né? Aí dobrou, colocou aí. Rav Pérez, por exemplo, diz que isso não é suficiente, né? Não tem que ser arredondado.
Porque a ponta ainda existe. Ela só faltou o spitz, né? O bico da ponta. Mas a ponta está aí, né? Então, aí opiniões, no caso de um terno. Se um terno realmente ele seria uma roupa para a qual se colocaria tzitzit, porque a regra é de que a ponta ela seja que o corte da roupa, né, que vai formar a ponta, ele atenda a maior parte da tela, ou seja, do seu lado da tela, né? Então, se você tem uma camisa, né, e você vai cortar a camisa, 2 cortes nas laterais para formar 4 pontas, esse corte ele deve ser de forma que ele chegue mais da metade da largura, não, do comprimento da camisa. E não é o que acontece com o terno. Um terno que ele está cortado mais da metade da sua altura, né, vai ficar algo muito estranho. Né? Você vai andar e ele vai estar aí, né, dançando aí. Né? Então, por isso que muitos opinam que o terno, ainda que ele tenha 4 pontas, não se coloca tzitzit, porque o seu corte não alcança a medida necessária. Okay? Ainda bem que fiquei até preocupado com o meu no Shabat. Como é que eu ia fazer? Olha aí. Não, tem gente que faz, em vez de dobrar a pontinha, junta as 2 pontas e costura. Né? E fica uma coisa horrível. Destruiu o terno. A pessoa eu vi isso, bicho. O camarada comprou, o camarada estava vestido com um terno, não era, não vou dizer que era um Armani, não vou dizer que era um Hugo Boss, né, nem nada disso, mas ele estava com um terno que são caros aqui em Israel, um terno baratinho assim, você vai comprar, são 800 shekels. Um terno vagabundo. Né? E ele tinha um terno bom. Né? Não que eu vi a marca, mas só pelo tecido já vi que o negócio era de melhor qualidade, não era terno made in Mexerim, né? E o camarada destruiu o terno, porque ele costurou as 2 pontas, mas só a pontinha costurou, uma na outra, e ficou como se fosse um bolso, né? A entrada de um bolso, que foi aquela abertura assim. Eu disse, mano, o que você fez? Não quer o terno? Dê para quem queira. Boa, Né? Mas não destrua. Talvez no caso de um sobretudo possa até ser, né? Porque o sobretudo, alguns deles começam o rasgão um pouco abaixo da cintura, né? Vai até o joelho. Mesmo assim pelo tamanho, sim, né? mas ele tem que... o rasgão ele tem que ser, né? Mais da metade. Metade mais 1 milímetro. Ainda não dá. Né? Vai ter que ser um senhor rasgão. Não, do meu é bem pequeno. Tô tranquilo. Então não chega, como tu falou, da metade ou mais. Não tem como. Em geral dos ternos não dá nem um palmo. É um palmo, não mais que isso. Não mais que isso. Né? Que a função disso qual é? É dar mobilidade quando a pessoa se senta, quando a pessoa se vira, né? Essa é a função, porque o terno é muito fechadinho, né? Senão ele não fica cômodo, fica parecendo um casaco, né? Que quando a pessoa se senta, o casaco sobe. Aí fica, porque o terno, a tela é dura, né? O tecido é duro. Então, feito o terno do Geraldo, né? Ou o terno de Siqueira Júnior, né? Que o botão fica assim para sair. Ele só dá um espirro, o botão quebra a lente da câmera. Né? Sério. Né? Agora, e no caso desse, um tarit que não tem 4 pontas, pturá, né? Por que ele é pturá? Porque está livre, está livre de colocar tzitzit, óbvio, né? Porque não tem 4 pontas, óbvio. Mevoá bakra, ou seja, ele está entendido onde? No Mikra, na própria Torá, descrito, como está escrito, al-arba kanfot kesotcha, nas 4 pontas das suas vestes. Al-arba kanfot kesotcha.
Essa é a base da ideia. Não, as 4 pontas são as vestes. Vedash Nabe Sifri, né? E traz o Midrash, né? O Sifri. Arba velo shalosh, ויותר מארבע, מרבינם, מהשטח יחסה. Ou seja, se for algo que é mais de 4, ainda se entende. Por quê? Porque a pessoa vai estar coberto com isso. Né? Vai ter os 4 cobertos. né? והפיכה, לא נוכל לומר שבכלל 5, 4 ואין בכלל 3, 4. Okay? Porque dentro de 5 você tem 4. Né? Dentro de 6 você tem 4 pontos. Mas o contrário você não pode dizer. Você não pode dizer que dentro de 3 pontos você tem 4 pontos. Né? A menos que seja nessas citações de doutorado aí que a gente comentou antes de começar a nossa gravação. Né? Faz entendimento de não é. Ok? Então, ou seja, não dá para trabalhar em um talit de menos de 4 pontos. Por quê? Porque é o que está meforash da Torá. Ok? Agora, se ele tem mais de 4 pontos, se tem 5 pontos, Hayevet, ela está obrigada, né? E essa é a Lashon Pshutá, Shel Shulchan Aruch. Ve'esh potrim, aqueles que liberam, né? Que dizem que não se deve colocar nas 5 pontos. Lachen, en asot bat chamesh lechatchila. Então, não se deve fazer um talit com 5 pontos a priori. Né? וכתב פרי המגדין, לדעת הפותרין, אותן טליתות קטנים vem agora Megadim, ele traz uma questão aqui. Porque, ok, quando você tem 5 pontas, né, fica... Por que se libera? Porque aqueles que liberam a questão das 5 pontas, porque a quinta ponta, como que entre elas e as outras 2 pontas que estão do seu lado, né, a entrada, né, tem que ser o suficiente, senão fica meio que perdido aí. Né? Então fica uma dúvida se realmente são 5 pontas ou 4 pontas válidas para a mitzvah. Né? E aqui traz o Pri Megadim uma questão que é interessante. A gente tem o Talit Katan, né? E o Talit Katan, você tem 2 qualidades de Talit Katan. Né? Às vezes a pessoa vem e pergunta para mim, Caneva, eu quero um Talit Katan de lã. Né? Aí eu pergunto, mas você quer ele com a gola arredondada ou com a gola em V? Tanto faz. Ok, então é sinal que não sabe o que escreveu o Pri Megadim. Né? Porque não é à toa, né, que fazem 2 tipos de talit katan. Um com a gola arredondada, né, a pessoa mete a cabeça e já está dentro, e outro que é com a gola em V, como essas golas aqui, ok? E a questão traz Pri Megadim, no tanto talitot ketanim, שלנו, שיש beit atzavar, que é a entrada da cabeça, né? E o que passa com eles? Porque você, na entrada da cabeça, você tem ponto, você forma mais 2 pontas. Ok? E a pergunta meu filho, pega em mim. Para não perder a piada, né? Então, essas 2 pontas, elas são consideradas para tzitzit ou não? Chore não, Leandro. Chore não. Eu sei que se emociona com isso, mas não chore não. Essas 2 pontas são... Sim. Superior, sim. Realmente, a pessoa deve levar em consideração essas 2 pontas. E aí tem que se decidir em quais pontas vai colocar o tzitzit. Talvez a pessoa tenha que colocar o tzitzit nas 2 pontas aqui de cima e nas 2 pontas de atrás. E aí... Né? A questão está que nas pontas de cima, realmente entrou-se uma discussão nisso, porque são 2 pontas. Agora, o seu corte, ele não pode ser rov a talit, ou seja, a maior parte da sua medida. Então, o corte dele é menor. Então, pelo fato do corte ser menor, não atende à necessidade
e se colocar aí outras pontas, ou outros tzitziot. Okay? Ou outros não, ou seja, colocar aí tzitziot lechatchila, ok? Mas sim, é algo de se questionar e há uma discussão nisso, por isso que é aqueles que opinam que usam a gola arredondada, porque aí você evita qualquer questionamento, mas só que esse questionamento hoje já não é nem mais relevante. Ok? Hoje ninguém discute, ninguém coloca tzitzit na gola da camisa. Né? Seguindo. Diz. Diz quando diz assim, você lá arba tzitziot be'arba canfea, né? Arba tzitziot, porque não vai colocar aí 5, né? Já que tem 5 pontas, para que a pessoa não passe pela proibição de lotosif lotigra, ok? Então me chama lá, se fez com 5, over mishum baltosif, passa por uma proibição da Torá de baltosif, que agregou ao que está escrito na Torá. Vim hatar echad miem ksherá, né? Se corta uma dessas pontas adicionais, ainda se queda ksherá. Sheisheru arba kanfot meruchakot betzitzit kedilkaman. Ou seja, quando se tem um talit de 5 pontos, 6 pontos, né? E essas pontas adicionais, vamos colocar assim, adicionais, que na verdade não é adicional porque ela está desde a confecção do talit. Mas essas pontas que não levam tzitzit, se elas se cortam ou se rasgam e viram arredondadas e perdem seu caráter de ponta, né, o talit segue válido. Porque as 4 pontas às quais são obrigadas de colocar tzitzit permanecem. Ok? Menachem. Eita, tocou Menachem o passuco pequenininho, a alahá pequena. qual é? Bet. יש לה 4 בחתך, 1 באלכסון, והשיח הוא 2, הרי נעשית בעלת השם, é isso? Não, balat hamesh. בעלת 5, וחייבת. Mechayevet. Ok? Veja, e lá arba, ela tem 4 pontas, certo? Agora o que acontece? Vechatach errada balachson. Balachson, ou seja, que uma das pontas se cortou na diagonal, né, e se transformou em quê? Em uma 5ª ponta. Né? Você tem as 4 pontinhas aí. Vou botar aqui meu... Cadê o negócio aqui de desenhar? Ok. Então, você tem aqui... Você tem... Oxe, ficou branco? Por que está branco esse negócio aqui? Onde está a cor desse negócio? Formato, ok. Cor. Vermelho. Então, você tem as 4 pontas, certo? Eita. Uma cortou-se na diagonal. Então, você tem aí 5 pontas. É isso que está dizendo o texto. Então, você tem lá arba, ela tinha arba inicialmente, porque aqui, né, ela era junta. Ela recebeu um corte na diagonal. Vechatar echad ba'al-chasson, né? O que acontece? Ve'asau shnai, né? Essa ponta se transformou em 2. Harei na'asa ba'alit chamesh ve'chayevet. E ela também está obrigatória. Qual o tamanho do corte tem que ter para ser obrigado? O tamanho do corte tem que ser rov. Mas é rov, né? Você tem a maior parte de sua metade. Né? A maior parte da tela em toda. Né? Na metade aqui, se ela tem a maior parte dessa parte, da sua altura, aí é válido. O tamanho das costas. Hã?
Vai passar no meio das costas nesse caso. Depende do tamanho do talit. Mas a maior parte da altura, né? No caso, o talit, a altura é a largura, ok? Sim. Já vou complicar, né? Não, porque o talit, a gente, quando abre o talit, a gente abre ele na... Largura. Vou explicar isso. Na horizontal? Claro que é na horizontal, mas, ou seja, a tela em si, a parte maior da tela, ela está na horizontal, ok? Sim. Então, num talit, como essa é a forma de um talit, e isso vocês vão entender quando vocês vão comprar um talit, ele diz qual é a altura da tela e qual a largura, você vê que a altura sempre é menor que a largura. Porque essa é a forma da tela, então a altura é menor que a largura, ok? Então, se ela leva um corte, ela tem que levar, e se cortou uma das pontas, tem que levar em consideração de como se veste esse talit nessa parte, o quanto ela se cortou. Ok? É como se eu tenho uma camiseta, ok? Como é que eu vou contar a maior parte da camiseta? De lado? Não, o corte foi por onde? Né? Foi para cima? Então eu vou contar do que ele cortou, na altura do que ele cortou, se ele foi a maior parte. Ok? No caso de uma tela, né? Como aqui. Oxe. Como aqui, né? Viria a ser a entrada da cabeça, ok? Então, se o corte chega até mais ou menos a essa altura aqui, né? Mais ou menos por aqui assim, então já está válido para tzitzit. Ok? Sim. Deixa eu botar a bateria aqui no... A mesma coisa se aplica se a pessoa tem uma tela, né? Um talit de 3 pontas. Ok? Você tem um talit de 3 pontas e uma das pontas se cortou e se transformou em 4, se coloca tzitzit. Ok? É o que traz aqui a Mishnah Berurah. Ela diz o seguinte: Baalat Hamesh, né? Aqui, Baalat Hamesh, ele diz: Vechem im hayala tchila. Não, eu estou com calor, não me disseram nada. Vechem im hayala tchila shalosh vechatach kanaf echad לשניים נעשית בעלת 4 וחייבת בציצית, וצריך שתהיה התכה גדולה וניכרת. Ok? Já aqui a Mishnah Berurah, ela não considera errov, né? Senão que ela tem que ser nikeret. E se veja que tem uma ponta aí. Ok? Aí manda levar, nos manda para primeiro Gadim. Fuja não, Leandro. Sua vez. Cafel. Falo, vou aumentar aqui a letra, porque meu amiguinho aqui tá velho. Ah, tá molesto. Também não precisa humilhar. Kafal karnot talito uksharam. Uksharam, Adkan. O que ele está dizendo aqui? Kafal, mas é kafal, que o mekapel, ele dobrou, né? Karnot, ou seja, a ponta, né? Você tem a ponta do talit, o que ele fez? Ele dobrou a ponta do talit. Ok? Essa é a ideia. Agora, ele dobrou e está escrito o quê? Veksharam. Fez um kesher, o amarrou de alguma forma aqui. Ok? Segue. O tafaram vedome
Keilo. Keilo. Kitsan. Kitsan. Ou Kitsan. seja, a pessoa foi, pegou e dobrou, né? Ou ele amarrou, ou como traz aqui a parte da segunda parte, ou Tefaram os costurou, Vedomé estão semelhantes, Keilo, Kitsan, mas é Kitsan, Keilo, eles são unidos como se fosse permanente. Agora, Keilo, ok? Não é que o Keilo, como é Keilo? Aparentemente, ou seja, de uma forma que parece ser, mas que não é, ok? Então, não foi algo permanente, é algo temporário. O que acontece? Segue aí, Leandro. Vem lá, canafot. Porque agora ela não tem mais canaf. Ela não tem mais as pontas. Ok? Ele dobrou as pontas. Af alpi ken lo niftara. Ainda assim, afal pequeno, ainda assim, lo nifta, ela não se libera, né? Porque aí vai vários entendimentos aí, tem dois entendimentos aí que a gente vai ter que passar por eles, ok? Então, na Mishnah Berurah, deu o seguinte: Deilo mevaela a kenafaim lipsok velishder, ou seja, porque nesse caso não, as pontas não se anulam. É o que está dizendo aqui. Por que ela não se libera? Porque as pontas não foram anuladas. Ok? Mas como assim não anulada? Se a pessoa dobrou a pontinha aqui, né, e costurou, por que ela não é anulada? Ela vai dar de sofor e atir e tatfirá. Por quê? Porque dessa forma como está, é óbvio que mais na frente essa costura vai se liberar. Ok? Vou marcar aqui com isso, vai ser mais fácil. Né? Então, o que vai acontecer é que ela pode se liberar. Ok? Se liberar a costura. ele כך נחשב כאילו כבר התיר תפירות וחייבת בציצית. Então, nesse caso, vai se considerar como que ela já tendo liberada, vai se considerar como obrigatório tzitzit, né? Porque para que a pessoa não entre numa situação de que a pessoa não tem mais as pontas, então vou andar assim, e mais na frente uma dessas costuras se abre e a pessoa tem a ponta de volta. Né? Ou seja, se ele dobrou somente uma ponta, né? Mais na frente essa costura se abre, vira 4 pontas e ele vai passar vai estar descumprindo a mitzvah a ser da Torá, porque vai estar vestido com uma roupa de 4 pontas sem tzitzit. Ok? Então, para evitar que chegue numa situação assim, né? Só pelo fato que a pessoa dobrou a ponta não é suficiente, né? O metamzé, e por causa disso, por causa desse motivo, né? E o sabe? Tá entrando. É sim, né? Ande aí? Sim. Esquece, galera, aquilo que eu falei. Chegou, professor, chegou. A porta. Minha esposa acabou de dizer que Já são famosos em Vila. que vocês já são famosos aqui em Kivadzev. É? Porque se escuta a aula em todo o bairro. Olha, meu. A essa hora? Uau! E agora? Por isso tem que... Então prenda mais gama, meu. Não sei se é esse. Ai, meu amor. Não, o pessoal aí tá aí. Não quero incomodar ninguém, não. Aí estaria. Ó. Pronto. Onde estávamos? Daqui a pouco
chega a polícia aí. Viu? Não é? Não é? Bom, então, vemos estabelecer o seguinte: o mitamze, e por esse motivo, qual o motivo? De que essas pontas, ao estarem costuradas, elas podem se liberar a costura e voltar a ter 4 pontas, e a pessoa passar por uma proibição, não uma proibição da Torá, mas ela deixar de cumprir uma mitzvah a ser da Torá, de usar uma roupa com 4 pontas com tzitzit, né? Então, para evitar esse tipo de problema, então disseram que não. Ainda assim, diz aqui, o mitamze, e o Han, é possível colocar ainda assim, com essas pontas dobradas, a tzitzit bekefel, botar o tzitzit nessa dobra, ainda com a ponta dobrada, né? Af lemata mikesher agudal, ainda que seja menos do que a medida de uma agudal. Ok? Porque para a pessoa colocar o tzitzit, né? A pessoa tem que fazer uma ponta de um agudal, ou seja, uma distância de um dedo, mais ou menos, né? 5, 7 centímetros, mais ou menos, da borda, né? Mas só que quando você dobra, né? E você vai e coloca o tzitzit aqui em uma parte dobrada, mesmo que você dobrando, né? Dobrou assim, digamos assim, pá, e agora botou o tzitzit e ele fique, né? O tzitzit fique aqui, né? Mais ou menos aqui assim. Então, a distância para a borda é menos de um agudal. Mas o que acontece? Se por um acaso isso se abre, ela já vai ter a sua medida correta, né? Então, isso que ele quer dizer? Que Sheit Pachet, né? Que Sheit Pachet, que aconteça que se venha a se desfazer... não estou compartilhando a tela, um momento. Que se venha de acontecer de que a ponta se libere, ok? E ele mala mikesher agudal, vai estar acima de um agudal, da altura de um agudal. Foi o que a gente explicou. Bechol ze kesher falou o tefro beigul. Tudo isso é quando a pessoa faz el kesher, ou a costura, amarra ou costura, de forma que a ponta se transforme em algo redondo. Ela perde a sua forma pontuda. Aval. Em kafal vetafar beribua, se a pessoa dobrou, né, e costurou e manteve a forma quadrada, que vamos chegar a kanaf, porquanto que ainda assim existe uma ponta, data lavush ve'magen Abraham, 2 por cima, bara lavush ve'magen Abraham, de rasha leatil shem tzitzit bakefel, אף על פי שהוא יותר משלוש אצבעות משפת הקרן. Ou seja, a pessoa deve colocar aí o tzitzit, mesmo que ele tenha uma distância mais de 3 dedos desde a sua ponta. Né? Por quê? Porque ainda tem ponta. Se tem ponta, tá obrigatório colocar o tzitzit. Não é suficiente que a pessoa somente dobre. Né? Tem que realmente tirar a ponta. Se ele fica redondo, tá de boa. Né? Aí chega uma outra pergunta. A pergunta é se a pessoa somente dobrando isso se desconsidera, né? Se desconsidera a ponta. Será que ponta realmente tem que ser uma pontinha spitz, né? Uma pontinha assim, né? De 90 graus, ou se ela tem menos de 90 graus, se é considerado ponta. Ok? Então, isso é um questionamento. Há aqueles que dizem que não é considerado ponta, né? Muitos dizem que não é considerado ponta, e aqueles que dizem que não, que sim é considerado ponta. Porque para ser arredondado, tem que ser realmente arredondado, não algo que você pode ter uma ponta, nem toda ponta ela é 90 graus, entendeu? Caleb, eu já vi traduzido ao invés de ponta como canto da roupa, canto do talit, né? Nos 4 cantos. E daí a ideia de canto, ela acho que faz mais sentido o que você falou, esse dobrar e a construção num canto, né? Já a ponta mesmo, ela deixa de ser ponta.
Não sei como é que é o hebraico. Ponta é verdade. Ponta deixa de ser ponta. Canto continua a ser canto. Né? Justamente. Boa colocação aí, né? Anselmo. Então, lá é essa questão aí. Se essa ponta ela é considerado canto ou ponta, ou seja, ela vai perder o seu caráter. Característica. Né? A sua característica. Ok? Ok, então vamos seguir aqui no 4, né? Save Arba. Aí vou eu ler. Talit shel beged ונעו כנפיה של אור, טלית de tela, de tecido. וכנפיה, e a sua ponta, os seus cantos, של אור, é de couro. Ok? חייבת. Talit que seja de tela, mas a sua ponta seja de couro, está válido. E está obrigatório para o tecido. Ok? Embora que o couro não seja uma roupa considerada válida para tzitzit. Certo? E Michel Or, se é uma roupa de couro, Urnafea Shel Begel, e as suas pontas de tela, Pturá, ela está liberada. Ela não está obrigada com tzitzit. Por quê? O que é que leva em consideração aí? Hein, gente? O tecido da roupa como um todo, não só a ponta. Justamente, a maior parte da tela, ou seja, com aquilo que realmente a pessoa se veste. Ou não se veste com as pontas, né? Não com os cantos, não é que se veste com a roupa inteira como si. Né? Isso a gente já comentou antes, né? Então, que a maior parte da tela aqui é válido. Ok? Deriva, Asher, Techaseba, né? Como está escrito na Torá, com a qual a pessoa vai se vestir com ela. Ve'en adam mitchase ela be'ikar abeged. A pessoa não se veste senão com o principal da tela, né? Com o seu todo, né? Com a sua maior parte, não com suas pontas. Ok? Então, essa é a ideia. Se você tem um talit que ela tem pontas de outro material que não seja válido, ainda assim se considera o todo. Aí ela tem que receber a ponta. E tem uma outra questão aqui, é que, digamos que, como traz aqui o Mishnah Berurah, né? Va'afilu im bamakom abeged, makom abeged kulo agol, se a ponta, se a esquina da roupa, ele é completamente redondo. Ve'en sham kanaf, né? Ve'en sham kanaf, rak shemechuvarim elav kanfot shel or, ou seja, você tem a roupa e a roupa ela já é fabricada assim. Ok? Ela não tem a ponta. Ok? Não tem a esquina. Já foi fabricada assim. Aí a pessoa vem e aqui ela adiciona, ela faz um aplique. Né? Ela aplica uma ponta de couro, ainda assim, Hayav de betarika habeged azilan. Ou seja, ela está obrigada, porque a maior parte da roupa ela é do material que é o válido. Ou seja, que ela é o icar que importa. Se a pessoa tem uma roupa que ela inicialmente não tinha ponta, a pessoa faz a ponta, mesmo que ela faça a ponta de plástico, né? Aí vai ser obrigatório colocar tzitzit. Ok? Bom, a gente fica aqui próximo encontro que a gente tratar desse tema, a gente vai voltar em Siman Rei, ou seja, Seif Rei. Quer marcar aqui? Não esqueci. Gente, alguma pergunta? Caleb? Oi. Quarta teremos aula? Como é? Quarta-feira teremos aula? Ah, hoje é segunda, agora? né? É.
Quarta-feira a gente tem aula. Tem A aula sim. quarentena está complicando as datas do pessoal aí. Eu É pensei que você quarentena, não- bicho. A pessoa pensei já que você se não ia- acorda. Olha, a quarentena a mim não funciona porque eu trabalho, né? Mas a verdade é que eu já me acordo no domingo pensando que é sexta-feira. Eu não quero nem ir pro trabalho. Pensei que você não ia dar aula por causa do Rosh Rodas. Mas, Rosh Chodesh. É essa semana. Peraí. É Isso é essa pra semana, essa quarta, né? é. Na quarta-feira é Rosh Chodesh. Na Então, essa quarta-feira que a gente trabalha, a gente vai estudar as leis de Rosh Chodesh. Não de Rosh Chodesh, perdão, de Av. Né? É nessa quarta-feira. Tá bom? Tá bom, pessoal. Um abraço a todos. Acabou. Felicidades. Obrigado. Ficamos Boa aí tarde. em contato. Boa tarde. Bye, bye. Boa tarde. Boa tarde.